né? Mas então realmente, né? Me perdoe, esqueci de dar o play aqui. No grupo, Não, tá bom. no live aqui da minha congregação, tem uma irmã que está sempre lembrando, faltando ela aqui. Não, tá ótimo. Uma outra diferença eu vou mencionar aqui, mas eu quero ouvir de vocês também, mais diferença entre homens e mulheres que podem criar problema. A forma de fazer as pazes depois de uma discussão, né? Uma briga, né? Entre os cristãos não deve ter, mas quando acontece, né? Provavelmente vai acontecer, porque somos duas pessoas, né? Mas o homem ele tem uma dificuldade para pedir desculpa, porque ele seja orgulhoso, tem a ver com o machismo, né? Mas se a gente tem, da mesma forma que a mulher precisa se sentir bonita, o homem precisa se sentir macho, né? Então, se ele não é sentir respeitado, né, ele vai sentir não macho, ele vai sentir que, né, assim, se a esposa trata ele como filho, né? Eu já vi até casais falando, não, meu filho, ou não, minha filha, tal. Eu acho terrível isso, né? Tem que ser bem, ou coisa assim, né? O querido, mas então, depois de uma briga, assim, o homem tem uma dificuldade de pedir perdão, ou se humilhar para resolver o problema, o que for necessário. Então, ele começa a querer um relacionamento sexual com sua esposa. Porque se nós fizermos um relacionamento sexual, vai mostrar que está tudo bem entre nós. Mas a mulher acha estranho isso, ela acha absurdo, porque nós temos que resolver o nosso problema, fazer as pazes para comemorar com o relacionamento sexual, não é? Então, assim, ele chegando, ela querendo ter um relacionamento sexual, ela acha absurdo, né? Ela fica mais chateada ainda, né? Poxa, hoje de manhã você me chateou tanto e agora chegando de casa do trabalho você quer um relacionamento sexual? Não, assim, confuso. Então, a gente pode ver como os relacionamentos podem ser mais estressados por não entender um ao outro. Agora, isso não desculpa o homem não pedir, né? Ele tem que entender sua esposa, precisa fazer as pazes, conversar sobre o assunto, mas o homem, normalmente, por exemplo, dois homens estiverem jogando uma bola, né, futebol de salão na quadra, tiverem discussão, problema entre eles, um não vai chegar perto do outro, oh, você me desculpa lá porque eu fui, né, grosseiro, ou eu fui estúpido, ou você tinha razão. Deveria fazer, mas normalmente não faz. Ele vai chamar o outro, oh, vamos lá tomar uma coca comigo? Nós vamos lá, né, na lanchonete lá e tomar uma coca, vamos lá com a gente? Assim, é a forma dele fazer as pazes, chama o outro para tomar uma coca, ou oferecer, sabe, assim, que esses homens têm essa dificuldade. Não é só com a mulher, não. Com outro homem também tem isso, mas então, eu estou só relatando isso porque é uma situação que acontece muito e às vezes, aí um é rejeitado por outro, um homem querendo fazer as pazes e é rejeitado, entendendo a mulher, porque a gente sabe por quê, mas ele vai se sentir agora e vai se sentir justificado para, não, minha mulher é chata mesmo, né? Eu vou lá na lanchonete tomar uma coca sozinho. Então, que mais? Qual outra diferença entre homem e mulher? A mulher ela gosta muito de conversar, a relação. O homem não quer muitas das vezes ouvir, né? O orgulho, a soberba, muitas das vezes não deixa ele ver por esse lado, a relação. Aí é onde há a briga, né? Às vezes fica por dias, mesmo sendo cristão, às vezes fica por dias, sabendo que não pode, mas um tem que ceder, e muitas das vezes nenhum dos dois querem ceder, né? Principalmente se a mulher estiver certa, na razão dela. É aí que complica a situação, né? Sim. É isso que nós falamos, né? Que nós somos carnais, né? Nós somos mais emocionais do que lógicos, né? E aí
alguém falou uma coisa que eu não gostei, atitude, ou eu percebi que talvez não era nem aquilo, mas aquilo. Talvez eu dormi mal essa noite, estou estressado, as finanças estão apertando. Então, as coisas são mais sensível, eu vou mais cri-cri, mais negativo, né? E aí tem essa dificuldade, né? Realmente. E tem um detalhe, né, Gates? Essa questão Sueli também, a questão, uma coisa que eu acho que até mesmo foi você mesmo, muitos anos, ou nessas aulas sobre encontro de casais, falou isso, mas é tanta coisa, né, que a gente esquece. Mas eu não esqueci disso, não. Muitas vezes a gente chega em casa, a mulher, essa conversa que a Sueli falou, às vezes ela não é só uma conversa, ela só quer desabafar, ela só quer falar. Aí o homem é mais prático, às Sim, vezes a mulher começa a falar, e você fala assim, por que você não fez isso? Não, ela não quer a resposta, ela quer dizer como foi o dia dela. Acho que você já até falou, acho que nesse curso, mas em outros cursos já ouvi, já aprendi, e já verifiquei isso, já aconteceu comigo e caiu a ficha, né? Eu falei, estou falando aqui com a Silvana aqui, e ela está me falando, e ela está assistindo mal, é por isso, é porque eu só estou dando a solução, ela não quer a solução, ela quer que eu ouça. Você fala, poxa, que dia difícil, poxa, que coisa difícil, que situação. Então, às vezes, a gente vai aprendendo isso também, que às vezes ela pergunta claramente, né? Como se ela está perguntando claramente, né? Qual que é a melhor maneira? Como podemos resolver isso? Mas quando não faz isso, então a gente tem que ter esse ouvido mais atento de ouvir e escutar, né? A gente vai aprendendo no dia a dia do casamento, né? E tem que ter essa orientação da igreja. Por isso que o aconselhamento pré-conjugal ele é muito importante e muitos não valorizam isso como deveriam, mas muitos no sim. casamento pré-conjugal acabam até falando, não, acho que já aconteceu, não vou, é melhor não casar, não. E até pode perguntar, né? Não sei se já aconteceu contigo, Gui, no aconselhamento o casal pergunta, e aí, o que você acha? Sinceramente, eu acho que vocês deveriam esperar um pouco mais. Você não vai falar claramente. Acho que vocês deveriam adiar essa decisão do casamento. Vocês ainda não estão preparados para isso. É, Infelizmente, às vezes, tem que falar, né? tem. Eu já falei, uns 3 casais, eu já falei que, ó, eles me pediam para fazer o casamento deles. Eu falo, olha, posso até ir fazer, mas agora não, vocês não estão prontos, vocês estão brigando mais para um casal que está separado que para casar, né? Aí eu falei, mas agora não. Aí eles arrumaram outra pessoa, casar. Não, primeiro, cristão, nós eram recém-convertidos também, mas a menina falou, não, mas se não der certo, a gente separa. Falou na cara, desse jeito. Aí eu falei, não, isso porque não é assim, tal. Aí eles arrumaram outra pessoa para fazer o casamento deles e casaram e hoje estão divorciados, separados. Não deu certo, não, mas Tá. essa diferença entre homens e mulheres, a mulher tem mais necessidade de conversar. Não estou fazendo deboche, nem brincadeira, que o pessoal gosta de falar, a mulher fala, mas não é isso, ela tem necessidade, da mesma forma que o homem tem uma necessidade de ter um relacionamento sexual com sua esposa. Assim, é Deus que as criaram assim, né? Elas se abrem, tem mais, como a Damares disse, que as mulheres têm mais emoções, o homem tem 2 fios saindo da cabeça, um vermelho e um branco, assim. A mulher está cheia de coisa, porque elas são mais complicadas, mas complicado para nós, homem, que a gente não entende. Mas, por exemplo, eu vou levar uma família amanhã no aeroporto. Aí, Rebeca, eu expliquei para a Rebeca, meio-dia eu tenho que estar na casa deles e tal. Aí ela falou, para onde que eles vão? Eu falei, não sei, não perguntei. Mas essa é a diferença entre homem e mulher. Assim, se eles quiserem falar para mim, eles falam, assim, mas a mulher vai querer saber, mas vocês vão viajar? Quanto tempo vocês vão ficar fora? Se eu posso fazer alguma coisa para você, né? Jogar água nas suas plantas? Mas pedi para levar no aeroporto, vou levar no aeroporto. Sim, eu não perguntei onde que eles vão. Mas, assim, o homem é mais preto e branco, né? Então, assim, mas eu gosto, por exemplo, eu não faço aconselhamento com uma mulher sozinho. Eu faço, se tiver uma mulher para fazer, eu e a Rebeca junto, ou só ela, né? Dependendo. Mas a Rebeca é tão bom para conversar, ela conecta melhor, né? Ela, né? Ela se entende, tem essa compreensão, compaixão, né? Com as pessoas, entende bem, se identifica com as mulheres bem, né? Então,
É uma diferença, mas se o casal não está ciente dessa diferença, acho que, puxa, meu marido é chato, ele quase não conversa, ele não se abre. Um irmão falou comigo, o Gates, eu fiz o casamento deles. Poucos dias depois, ele falou, Gates, eu acho que meu casamento está acabando. Ele é recém-casado, assim. O quê? Por quê? Ela não confia em nada em mim. Ela quer saber tudo que eu fiz durante o dia, onde que eu almocei, o que que eu comi. Ela quer saber tudo. Não sei, não confia em mim. Eu falo, não, irmão, não é isso, não. Ela quer compartilhar a sua vida. Você sai para trabalhar, ela quer, assim, estar mais próximo de você. Ela quer dividir a vida com você. Não é desconfiada. Ah, ele achava que ela estava, sei lá, achando que ele estava traindo ela, sei lá. Mas ela quer. Não, para o homem, você pergunta como é que foi seu dia? Foi bom. Mas só isso? Foi bom. Alguma coisa diferente? Não, nada não. Então, alguma outra diferença que você vê que pode criar o problema? Posso fazer um comentário? Sim. O menino aqui em casa, né? Sou eu e mais duas meninas, né? Então, ele teve que aprender sobre mulher. Então, ele, assim, ele lê muito sobre a saúde da mulher, né? Sobre as emoções. Então, ele virou, assim, um especialista. Então, ele conversa muito bem sobre assuntos de mulher. E ele aprendeu a conversar também. Né? No início, Bom, quando a gente namorava, se eu queria falar de alguma coisa sobre a nossa relação, alguma coisa assim, ele tinha crise de riso. E aquilo me deixava nervosa. Ele ficava nervoso, ria, mas ria. Olha, dava vontade de esganar o Lino. Mas com o tempo, foi passando, né? Eu fui explicando para ele, ele foi se inteirando, lendo muito, ele é muito autodidata, né? Então, bom. acabou que virou um especialista no assunto de mulher, né? Então, aqui em casa, até agora temos cachorro macho, mas antes era fêmea também, né? Então, ele não tinha saída. Então, teve que aprender, né? Agora, uma coisa que para a mulher é muito importante o homem compartilhar a vida, porque a mulher gosta disso. Então, quando a mulher fala, Sim. ela também quer que o homem retribua, né? Fale também. Ela não quer um caminho só de ida, né? Só que ela pode. Ela quer uma troca, né? Ela vai falar sobre o dia, né? Eu vou falar sobre o meu dia e quero saber como é que foi o dia dele também, né? Então, isso é muito importante. Se não tem isso, até é importante que tenha isso, até porque quando os filhos saírem de casa, se não tiver essa comunicação, o que vai sobrar depois, né? Para você se relacionar com seu marido. Se você não tem esse costume de conversar, de trocar, quando ficar só os dois, não tiver mais os filhos como assunto, o que vai sobrar? Né? Então, é importante falar, né? Conversar sobre o seu dia, ter opiniões sobre assuntos diversos, mesmo que não concordem com os assuntos, é importante compartilhar. Né? Então, assim, até nessa coisa da comunicação não violenta, né? A gente falou sobre confronto, a diferença de confronto e conflito. Então, os conflitos eles são positivos, porque você tem a sua opinião, o outro tem a opinião dele, mas vocês se comunicam e entram em acordo, se respeitando, dali pode nascer uma outra ideia, mas o confronto não, o confronto é quando alguém quer vencer, né? Um lado quer vencer o outro, né? Então, a minha opinião tem que prevalecer na sua. Então, no casamento, é importante ter os conflitos, porque isso também mantém a relação, mas não ter os confrontos, né? De que eu quero vencer o Lino ou o Lino querer me vencer, né? Eu gostei dessa. É uma oportunidade de se aproximar mais, né?
ouvindo, entendendo o outro. As expectativas, às vezes, são muito diferentes, né? Seja no casamento, ou com seus filhos, com o irmão da igreja, né? Eu sempre pensei que, por exemplo, aqui na igreja, uma senhora uma vez estava reclamando comigo sobre... Eu sou ministro de família, mas eu prego na igreja aqui periodicamente, mas nós temos um irmão que é ministro de pregação, tudo. Aí ela estava reclamando dele, ele não visita as pessoas, não vai nas casas, não sei o que e tal. E eu sabia que ele faz, mas não tanto quanto eu, porque ele tem pregação domingo de manhã, nós temos outro culto à tarde, quarta-feira nós dá aula, domingo de manhã dá aula, ele escreve artigo no informativo, dá aula na quinta-feira de manhã. Sim, e isso leva muito tempo, preparações e tudo, né? Ele está fazendo o trabalho, mas a expectativa da semana, nós temos 5 presbíteros. Todos os presbíteros poderiam visitar e tudo, que for, mas se esse pregador não for lá, ele não presta, ele é preguiçoso, ou não sei o quê e tal. Então, expectativas irreais ou diferentes vão causar atritos, né? Tiago fala sobre, Tiago capítulo 4, né? Ele fala, irmãos, não falem mal dos outros. Quem fala contra seu irmão, julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo, né? Então, assim, falta de... não quer dizer que ela não poderia expressar uma preocupação, se a visão dela pode estar errada, mas se é a visão que ela tem, então ela pode expressar de uma forma amável, de forma de querer ajudar, e não de crítica, não de julgar, não de, né, se colocar como juiz, né? E aí eu tentei explicar para ela tudo isso que eu te falei, que tanta coisa... Eu sei, eu só prego uma vez por mês, escalador, quando ele viaja, coisa assim, mas, puxa, eu levo a semana toda com uma pregação só, né? E ele tem o quê? Né? Tantas aulas, pregações, artigos e tudo, né? Então, a igreja é uma responsabilidade muito grande para essa igreja. Então, é um irmão muito abençoado, ele é de Deus mesmo, eu louvo a Deus pela vida dele, mas fora do escritório ele não tem muito tempo, não, né? Então, expectativas podem criar problemas, né? O Gates, Aham. esse ponto sobre expectativas passa pela comunicação assertiva. Porque você pode ter expectativa e achar que o outro vai adivinhar. Esse eu acho que é o maior problema. Ou então eu não comunico no relacionamento, nos relacionamentos interpessoais, as minhas expectativas. Então, a falta da minha comunicação eficaz vai trazer problema, vai trazer transtorno para mim. E traz para mim também, eu fico com um sentimento, aquela pessoa não se importa comigo, aquela pessoa está me tratando de qualquer maneira. E hoje, nas redes sociais, com imediatismo, eu falei semana passada e volto a dizer, é o problema, a expectativa. Você manda uma mensagem, você tem uma expectativa de um imediatismo que é irreal. Não é assim que funcionam as coisas. Não é, você não sabe a vida da pessoa. E a pessoa quer, né? Aprendendo isso, às vezes eu estava a linguagem de amor para minha filha mais nova, que já é casada, tem mãe, tem filhos e tudo mais. Ontem ela me mandou uma mensagem: pai, eu estou precisando de uma ajuda, estou precisando da sua ajuda. Aí eu falei com ela, escrevi para ela: que tipo de ajuda? Qual é a sua expectativa? O que você quer? Né? Que às vezes, não, vou fazer isso, eu vou buscar vocês, vou pegar a sua filha na escolinha, vou fazer, eu vou falando que eu vou fazer tudo bem, tá bom? Para poder. A tendência minha é essa, né? Não, eu vou fazer isso, eu vou resolver isso para você, tá bom? Tá. Mas não é o que ela quer, né? Às vezes. Então, eu falei: o que você quer que eu faça? Eu estou com problema de tempo de administrar minha casa com a minha filha, porque está doente o meu caçulinha dela de 1 ano e pouquinho, e eu não dou conta hoje, em especial, não consigo administrar, de ficar com ele e fazer meu trabalho. Aí eu conversei com a Silvana, mandei um alô para a Silvana: e aí? Tá, podemos pegar a criança, o neto? Podemos. Aí pegamos o neto ontem e ele ficou conosco, né? Então, para poder aliviar
atenção dela lá, porque ela não conseguia resolver tudo, mesmo com... Ela estava doente, não podia ir para a escola. É complicado. Hoje em dia, gente, a gente vocês mulheres sabem muito mais. Hoje eu estou percebendo isso com os netos, né? Quando na minha época dos filhos, e o Gabe também, a gente, não sei, eu acho que a gente era muito mais protetor. Vocês também entendem isso, né? Eu acho que nós éramos mais protetores, mais cuidadosos com os filhos, apesar que não havia tanta demanda problemática na rua. Se podiam ficar na rua, no quintal, na porta de casa, não tinha problema. Hoje a gente sabe que não pode ser assim mais. Não. Né? Não pode, não podemos deixar os nossos filhos. Não é só pedir por favor, como a Vanessa fez, né? Por favor, eu pedi para o senhor me dar essa arma, uma arma ali, comprou uma arma 38 para mim. Por favor, então, não pode ser assim, né? Então, eu acho que a demanda é tão séria hoje, gente. A questão onde que os filhos ficam, as mães, os pais, porque para poder sobreviver hoje, infelizmente, o pai e a mãe têm que trabalhar, na maioria das vezes, infelizmente. Né? No passado não era assim, mas hoje a gente não dá conta mais. A ajuda da mulher trabalhando hoje é importante, principalmente que ela está se qualificando, né? E aí tem um problema. E os filhos pequenos? Com quem vai ficar? Às vezes os pais, os avós, né? Mas a gente também tem limites, né? De saúde, de nosso tempo. Nós somos mais velhinhos, mas não estamos aposentados ainda, não, né? A gente consegue ainda fazer alguma... A gente está na atividade da igreja, mas infelizmente a gente tem que saber administrar isso. A gente pensa outra coisa, desculpa, só mais esse comentário, gente. A gente pensa que com os filhos casando, eu estava conversando com o irmão falou assim: puxa vida, minha filha vai casar e eu vou ficar light. Eu falei: eu vou te dar uma triste notícia, viu? Não vai, não. Só vai mudar o nível dos problemas. A preocupação e os desafios nunca vão terminar. A mãe da Rebeca, com 98 anos, continua tendo preocupação com a Rebeca. Sim. Não muda, só fica diferente. A gente pensa que os filhos casados têm filhos. Gente, eu acho que às vezes está mais difícil do que quando elas moravam comigo. Não sei contar vocês. É mais difícil. O nível a intensidade, sabe, tentar resolver é difícil mais da conta. Se não é o Espírito Santo e a orientação da igreja, eu não dou conta, não. Sinceramente, não dou conta. Marcos, Sim. E ainda tem os agregados, né? Que aí também é outra coisa, porque com os filhos você já aprendeu a lidar, você sabe como fazer, mas com os agregados já não. E aí também é um problema, né? Verdade. Mas alguma outra diferença entre mulheres e homens que cria problemas de relacionamento? Eu acho que o pior deles é um relacionamento entre cristão e não cristão. Sim. É porque a visão, o alvo, o propósito, a missão é diferente. Então, tem que ser levado de uma forma muito especial. 1 Pedro 3:1 diz para as mulheres serem submissas, ser exemplo para ganhar seu marido sem palavra alguma. Claro, você precisa conversar, mas eu acho que a ideia de não ficar assim, chateando a pessoa, educar é uma coisa, né? Instruir, compartilhar, mas não é ficar assim, querendo vencer pelo cansaço, né, a conversa, não, mas pela sua vida vai... E que a Rebeca tem feito comigo, né? Eu já falei que eu fui criado numa vida, família não cristã, e muitas brigas, e o exemplo dela já me ajudou, assim, eu sou outra pessoa hoje. É Deus que trabalha em nossa vida, o Espírito Santo transforma, mas usa as pessoas, usa a palavra, né, e tudo. Então, realmente, as mulheres têm que tomar cuidado que não usa a Bíblia como uma arma contra o seu marido. Não, a Bíblia diz não deixar de congregar, eu vou no culto, se vire aí. Não, se ele não quer ir, então veja que o almoço está pronto, quando você voltar é só esquentar uma coisa, né? Ou ele né, precisando de uma... para ele não ficar com ciúme da igreja, né? E
já houve casos, até homem casar com a igreja, esquecer da esposa, né? Eu sei de casos assim também, que o marido dá toda a atenção para a igreja, mas para sua esposa não dá. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Teve uma irmã, uns tempos atrás, que nós aconselhamos para deixar de participar de tudo na igreja, porque ela estava participando de tudo, até a aula de inglês que a gente estava dando, né? Oi, assim, é uma coisa a oferecer para as pessoas que querem, mas você não é obrigado a ter na aula de inglês, né? Assim, porque o marido dela não estava satisfeito, ele estava tendo problema no casamento, porque ela não estava dando valor ao seu marido, não estava tendo atenção, né? Só por ser cristã, mas não significa abandonar seu marido também, não, né? Falando, eu acho que vocês já ouviram falar da hierarquia de Maslow? Abraham Maslow era um psicólogo americano. Hierarquia de necessidades. Tem um pirâmide de necessidades. Você pode pesquisar na internet, mas eu vou só relatar. São 5 níveis. A primeira fala que o ser humano tem necessidades fisiológicas, né? de comida, de ar, de, né, líquido, para beber, essas necessidades para sobreviver. E depois tem uma necessidade de ter segurança, em terceiro lugar, mas começando com esse número 1, é o mais importante de tudo. Depois vem o segundo, terceiro, quarto e quinto, porque não adianta essas mais avançadas se o básico, a pessoa não tem o básico para sobreviver. Então, número 1, Maslow formulou que o ser humano tem necessidades físicas, depois uma segurança, né? Porque você tem tudo que você precisa para sobreviver, mas está com medo para perder sua vida, né? A terceira é a aceitação. A aceitação é tão importante para o ser humano, tanto que a gente, né, toma banho, coloca desodorante, tenta se arrumar mais ou menos, né? Porque a gente quer uma aceitação da sociedade, de família, da igreja, seus amigos. E isso não é errado, mas se não preocupar mais com a aceitação de Deus, se preocupar com a aceitação dos homens, aí que cria um problema, né? A gente vê que a maioria das pessoas jovens que entram no mundo de drogas, não é porque, oba, eu quero mexer com droga. Não, ele cai nesse buraco porque os amigos estão fazendo. Não quer ser rejeitado pelos colegas. Então, é uma necessidade real que nós temos, mas a gente tem que educar nossos filhos e o ser humano tem que tomar cuidado. E a quarta necessidade do ser humano é a autoestima. Ele tem que se sentir valorizado. Né? Todo mundo tem que sentir que eu estou preenchendo, eu estou sendo de valor, estou sendo útil para a sociedade, para a minha família, para o meu relacionamento com minha esposa, o meu marido, né? E o último é a atualização, quer dizer, eu estou alcançando algo que eu sinto realizado, uma realização, né? Então, assim, estou só falando isso, por quê? Porque pode acontecer nessa dificuldade de relacionamento que eu tenho medo de uma dessas necessidades não serem preenchidas a mim. Então, por exemplo, se eu achar que uma decisão do meu patrão vai fazer falta feijão na minha casa, isso vai criar um problema no meu relacionamento lá, não é? Ou com minha esposa, a forma que ela está gastando dinheiro, eu sinto que nós não vamos ter o suficiente para pagar o conta de luz, isso vai criar um problema, né? Essa insegurança, esse medo de realizar uma necessidade básica, né? E depois, então, segurança, por exemplo. Se
Por exemplo, minha casa no Álvaro Camargos, no Brasil, eu tinha muro, tinha cerca elétrica em cima do muro, tinha grade nas janelas, tinha portas de entrada com madeira maciça, com ferragem passando por dentro, tinha um motoqueiro que a rua toda a gente juntava para pagar ele, segurança de dia e noite para andar lá na rua. Mas se ela está se sentindo insegura, não adianta assim, tudo isso se ela está sentindo isso. Então, eu tenho que entender, não, ela está sentindo, vamos ver o que precisa fazer para ela não se sentir insegura mais. O que é? Né? Não sei, ou talvez seja eu que estou ficando fora de casa muito, estou viajando, como viagens missionárias, talvez, o que for, mas é uma necessidade real, não é que ela está sendo boba, não. Deixa de ser boba, assim, nada vai acontecer com isso aí. Tem que ver o ponto, o que está causando esse medo, né? Não sei, às vezes, né? E aí, assim diante, essa aceitação, medo. Meu pai não me deixa fazer uma tatuagem, né? Meus colegas todos têm. Aí, eles vão rir de mim, eu não vou enturmar bem. Então, claro, está precisando ser tratado esse assunto, né? Fala, então, filho, pode fazer uma tatuagem, mas desde que seja um versículo bíblico, né? Se é uma coisa assim. Não sei, né? Mas uma necessidade que a criança tem de ser aceito entre as pessoas. Todos nós temos, não é só criança, todos nós temos. Minha filha, ela começou no Instituto Armanelli, ir para a escola, eu acho que era pré-escolar, era criança ainda, mas um dia chegou chorando da escolinha e falou, pai, os meninos estão rindo de mim porque meu tênis não é da Xuxa. Eu nem sei se existe esse tênis mais, mas na época existia, tênis da Xuxa, né? Aí a gente comprava tênis preto para ela, porque criança tudo sujo e tal, mas daquela idadezinha, né, pequenininha, ela estava preocupada de não ser aceita pelos colegas, né? Então, é algo que pode criar problemas de relacionamento, quando as pessoas sentem que suas necessidades básicas, reais, estão sendo ameaçadas ou podem faltar, né? Alguém gostaria de comentar sobre isso aí? Hoje também existe isso também até entre as mulheres, porque quando sai uma moda, todos vão viver aquela moda, se é moda de cabelo, de bolsa, de unha. E assim, temos que olhar para a Escritura Sagrada, que muitas das vezes, né, a gente se incomoda com algumas mulheres dentro da nossa igreja, né, principalmente as mulheres casadas novas, porque elas aderem à moda do mundo e levam para dentro da nossa congregação, e aí fica aquele bate-bate, né? Aquele desencontro, né? Porque aí as mulheres mais antigas, na fé, não vão aderir à moda do mundo, né? Mas aí tem aquelas que sobressaem mais, entendeu? E aí fica aquele desfavorável, né? Em outras mulheres. Tem isso também, né? Sim, Não é tem. só criança, não. Eu não estou falando, isso que a gente tem que entender, é uma necessidade real que o ser humano tem de ser aceito, mas o cristão, ele precisa equilibrar isso, né? Por exemplo, aqui que você mencionou, 1 Pedro 3, verso 3 diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados e joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E pois era assim que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, né? Como Sara obedecia a Abraão e tal. Então, a ideia é,
não está proibindo a mulher se arrumar. Eu acho que ela tem a obrigação de fazer o melhor, e é isso que o homem quer também. Ele não casou com o Miss Brasil, sabe? Ele nunca... Mas Rebeca vai fazer 65 anos daqui uns 6 semanas aí, né? Eu sei que o padrão do mundo, ela está velha, mas para mim está linda, assim, porque o espírito dela é maravilhoso, assim, e Deus faz algo interessante, né? Vocês vão envelhecendo juntos, você vê todo dia, você não, assim, não é, Rebeca, eu não acho você bonita como você era quando nós casamos. Assim, para mim, eu sou assim, apaixonado por ela do mesmo jeito, assim, para mim, assim, mas é algo com essa proximidade, essa intimidade, essa experiência própria junto, e ela, assim, por dentro é uma pessoa mais bonita sobre a face da Terra, né, assim, então, é isso que, claro, precisa ser aceito, eu acho que as mulheres devem se uma, por exemplo, quando o marido, assim, ele espera que ela faça o melhor possível com o que ela tem, né? E assim que ele fica satisfeito. Não é que ele espera que, se você não tem aparência de Miss Brasil, não presta. Não. Só ver que Rebeca levanta, se arruma de manhã a primeira coisa e tudo, assim. Eu sei para me agradar. Às vezes ela nem vai sair e tal, mas se ela faz para me agradar, eu sou apaixonado, eu sinto amado, assim, tudo, né? Então, assim, mas é importante para ela que eu aceito ela e vice-versa, né? Eu sou bem velhinho hoje, não pareço mais Papai Noel do que o marido com quem ela casou, né? Então, mas não pode esquecer que as pessoas têm necessidades reais e se ela se sentir ameaçada, né, que vai perder ou não vai poder preencher, vai criar um problema de relacionamento, né? A mulher não precisa... tem esse livro, Ela Precisa, Ele Necessita, ou Ele Precisa, Ela Necessita. É o livro de William Harvey. Esse livro fala da necessidade da mulher, do homem, e uma das necessidades da mulher é que ele traz estabilidade financeira para casa. Não que ela precise de muito dinheiro, ele não precisa ser milionário para satisfazer sua esposa, mas ela precisa se sentir segura que ele vai correr atrás. Ele pode até perder o seu emprego, mas ela não preocupa, ele vai correr atrás, ele vai procurar outro, ele não... Assim, meu pai não era cristão, não. Assim, só com 60 anos que ele cometeu a Cristo e tudo, mudou a vida dele, mas uma coisa eu elogio meu pai, ele nunca... Eu lembro um dia só na minha vida que ele ficou em casa, não foi a trabalho, porque ele arrancou os dentes, assim, e estava sangrando muito e tudo, não foi. Mas fora disso, eu tenho certeza que ele foi a trabalho muitas vezes doente, né, não se sentindo bem. Eu fui criado no norte dos Estados Unidos, no inverno, dava 30, 60 centímetros ou mais, de 90 centímetros de neve, gelo, sair no escuro, assim, ele enfrentava, né, assim, não vou sair, não vou trabalhar hoje não, está muito frio lá fora, não vou encarar isso, né? Então, é importante que a família toda precisa se sentir seguro, né? É uma necessidade. Ok, mais alguma outra diferença entre homem e mulher? Ok, uma diferença entre as pessoas que podem criar problemas de relacionamento, não só entre homens e mulheres, né, ou marido e mulher, mas família toda, pais e filhos, colegas de trabalho, são essas diferenças de temperamento e personalidade, né? Há 400 anos antes de Cristo, estavam estudando essas diferenças de temperamentos e personalidade. Então, existem 4 palavras que foram... Hipócrates, ele, considerado o pai da medicina, ele bolou essas frases, essas palavras para descrever certas personalidades, né? São 4: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Colérico é a pessoa que tem uma personalidade de liderança. Ele é líder natural. Ele não fez nada, não é porque ele leu livros, porque ele fez curso, ele nasce com esse espírito de liderança, né?
pessoa sanguínea é uma pessoa de diversão, uma pessoa alegre, divertida, tem muitos amigos, gosta de estar com muita gente, sim, tudo, né? E a pessoa flemática, uma pessoa que procura paz, acima de tudo, valoriza a paz, né? E a pessoa melancólica, parece que a palavra melancólica significa triste ou muito para baixo, mas não significa isso, não. Pode ser uma pessoa assim, mas a melancólica é uma pessoa analítica, ela analisa as coisas. Agora, todos esses temperamentos têm seu lado positivo e seu lado negativo, né? E ninguém é uma coisa só. Por exemplo, alguém sabe quantas cores tem um cartucho na impressora, o cartucho de cores? Quantas cores tem? 4? Dependendo da impressora. Tem uns que tem 3, mais o cartucho preto para economizar, mas realmente são 4, né? Azul, magenta, amarelo e preto, né? Assim, mas na verdade só esses 3 resolvem, mas o preto, se tem a cartucho preto, para não gastar muito das cores, mas então, com essas 3 cores, quantas cores você pode fabricar? Praticamente não tem limite. Eles falam 1 milhão de cores, com concentragem, assim, concentração mais de um azul, menos de magento e tal, amarelo. Essas combinação com 3 cores, você faz, vamos dizer, 1 milhão de cores, ou milhões, não sei. Mas, então, se com 3 cores nós podemos fazer uma variedade tão grande de cores, esses 4 temperamentos também, ninguém é uma coisa só, todo mundo é uma combinação, né? Às vezes você pode ter, por exemplo, meu filho, se alguém podia ser uma coisa só, ele é fleumático, ele valoriza passo acima de tudo na vida, né? Assim, o temperamento dele, não porque ele escolhe isso, é o que ele nasce. A minha filha, Vanessa, não é uma coisa só, mas se for falar, ela é sanguínea, ela gosta de diversão, ela gosta de estar brincando, ela tem muitos amigos e ela ela é muito para cima, né? Meu genro, Douglas, e eu também, nós somos melancólicos, a gente é muito analítico. Douglas mais ainda do que eu, né? Ele é super analítico, ele é super organizado, ele, assim, é o dom que Deus deu para ele, né? Mas, então, assim, então esses 4 temperamentos, né? Tem hora que uma pessoa tem, talvez, as coisas positivas desse temperamento e as coisas negativas, mas estou falando isso tudo para dizer que, vamos supor, 2 pessoas trabalham no escritório, 2 são coléricos, 2 são líderes naturais. Você acha que eles podem ter atrito? Com certeza. 2 cristãos na igreja, na liderança, são coléricos. Pode ter atrito? E muito, né? Porque eles têm visão, eles têm boa vontade, eles são líderes naturais, eles querem resolver as coisas, querem fazer para frente, mas uma hora ou outra vai esbarrar um com o outro, né? Agora, fleumático, às vezes a liderança pode ser tudo fleumático, né? Procurando, valoriza a paz acima de tudo. Então, está precisando de fazer uma campanha para arrecadar fundos para as pessoas que foram afetadas pelo enchente. Nós podemos, o colérico pode bolar um bom plano, mas o fleumático diz, não, mas vamos só fazer uma coleta, porque aí resolve, isso fica mais fácil, fazer uma coleta, em vez de fazer uma série de sábados, lavando carro, um monte de coisa, né? Fazer um bazar, o analítico, o melancólico, né? Às vezes ele não chega a tomar a decisão porque ele está querendo analisar tanta coisa que ele não chega a fazer, né? Ou ele tem, às vezes, problemas de decisão porque ele quer analisar tudo e não consegue chegar a um ponto, uma conclusão, né? Então, assim,
eu estou só levantando o assunto, porque o tempo, nós não temos esse tempo para olhar muito essa parte, mas só quero você estar ciente de diferenças de temperamentos, personalidades, que podem trazer muito atrito entre outros. Damares? É que você falou que ia colocar para a gente o teste. Você vai enviar? Desculpa, eu esqueci, mas eu vou fazer o possível fazer isso amanhã de dia, tá bom? Eu mando para esse SBN. Porque eu fiz um teste no desse WhatsApp. quando eu ainda era solteira. Eu tenho 31 anos de Tá. casada. Aí eu vou Então tá na hora. fazer para Tá. ver. Eu vou enviar para vocês. Então, o que acontece? Tá bom, obrigada. É bom vocês poderem abaixar e imprimir, fazer o teste. Vai ter as instruções, tudo claras, não são difíceis. Aí, além dos testes, eu vou mandar as definições, explicações sobre esse temperamento que vão ajudar. E vocês podem fazer isso na sua casa, sua família, com seu marido, seus filhos, e conversar sobre isso, né? Eu diria que depois da Bíblia, é uma das coisas mais úteis que você pode fazer na sua vida é entender essas diferenças de temperamento, que vão ajudar você a lidar com família, com parente, com colegas de serviço, com escola, na igreja, né? Tá bom? Desculpa, bom, obrigado por ter me lembrado, eu esqueci, me perdoe. Ok, vamos, então, eu só queria mencionar aqui, antes da gente olhar essas passagens aqui, às vezes nós temos atritos de relacionamento, especialmente na igreja, porque todo mundo quer a mesma coisa, queremos ver o reino progredir, né? Queremos ver o melhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na igreja aqui. Nós temos domingos de manhã, às 9 horas, nós temos o culto, tá? Vai de 9 às 10. Às 10h15 até 11 horas, nós temos a escola dominical. Agora, os presbíteros, muitos anos atrás, porque quase toda a igreja faz escola dominical primeiro para depois fazer o culto. Mas muitos anos atrás, a igreja aqui mudou isso. Por quê? Porque todo mundo chegava para o culto, mas quando era para a escola dominical primeiro, se chegava atrasado e tal, a maioria das pessoas não estava lá. Agora a gente faz o culto primeiro, as pessoas chegam na hora certa, e alguns vão embora, mas é muito pouco. Alguns vão embora, mas a maioria fica. Então, nesse sentido, eu entendo. Agora, minha visão, eu sei que é assim, então, e talvez seja a melhor opção, mas eu gostaria de ver a escola dominical primeiro e o culto depois. Por quê? Porque quando o visitante vem, dificilmente o visitante fica para a escola dominical. Ele vem para a igreja pela primeira vez, viu a placa, parou, viu o site na internet, alguém convidou, ele vem, participa, gostou, mas ele vai embora, mesmo você convida e tal. Então, assim, eu gosto de poder conversar com os visitantes. Se tivesse a escola dominical primeiro e o culto depois, eu acredito que eles iam ficar mais tempo conversando, mas a gente está todo mundo correndo para as salas, ir para a escola dominical, e ninguém fica lá para conversar. Eu tenho que dar, não, é que tem, eu dou aula, né, na escola dominical para os adultos e tal. Aí eu não posso ficar lá conversando, batendo papo com o visitante, porque eu tenho que ir para a minha sala e tudo. Então, assim, eu acho melhor fazer o culto depois da escola dominical por causa do visitante. Os outros acham melhor fazer culto primeiro, porque a maioria dos irmãos vão ficar... Então, tá vendo? Eu vejo pontos positivos dos dois lados, opiniões, quem é certo? Eu acho que não tem certo, mas minha vontade é fazer, assim, eu acho, eu tenho um sentimento forte, porque eu estou preocupado com o visitante, mas outros irmãos, os nossos presbíteros, estão preocupados com o bem-estar espiritual da igreja, né? Então, eu estou só mostrando como que as duas pessoas querem a mesma coisa. Nós queremos o melhor para o reino, mas achamos um caminho diferente. Mas o que acontece? Eu sou, como todo mundo, preciso ser submisso ao presbitério, né? Eu não posso sair falando, eu estou falando com vocês, mas eu não estou falando mal dos presbíteros, eu expliquei o porquê, eles podem, provavelmente eles têm razão, mas eu não vou sair falando mal, fazendo pirraça, criando divisão,
Não, assim, eu já falei isso com presbíteros, com outro ministro aqui, mas eu não saio falando e criando problemas, estresse. Todo mundo quer a mesma coisa. Alguém tem que ceder. Então, a Bíblia diz que eu preciso submeter a autoridade do presbitério, do presbitério. Então, mas cria mesma coisa para eleição. Todo mundo quer o melhor para o país. Todo mundo tem a sua visão. Então, assim, respeitar. Romanos 14 nós já lemos, né? Diz que temos que respeitar uns aos outros, né? Ah, queria falar. Eu vou só ler aqui Romanos 15, 5-7. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorificam ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, né? Então, assim, ele está falando aqui, naquela conversa, uns acham que pode comer de tudo, outros acham que certas comidas não pode comer, e uns acham que certos dias são mais importantes, outros acham que todos os dias são iguais. Ele diz, olha, para a glória de Deus, estejam unidos, né? Isso não significa que tem que ter a mesma opinião, mas nós vamos vestir a mesma camisa, nós estamos jogando no mesmo time, nós vamos preocupar em encorajar, incentivar uns aos outros, até se eu preciso deixar minhas opiniões de lado para não criar estresse, sei lá, mas o importante, acima de tudo, é agradar a Deus, né? Não ser rebelde. Minha vontade tem que prevalecer, né? Eu já vi tanta gente, né? Assim, um dos motivos meu time de futebol é América Mineiro, o Coelho, porque por anos e anos e anos, apesar que quando a primeira vez que eu fui ao Brasil, eu era membro do Clube da América, né? Eu tinha carteirinha e tudo e tal, né? Então eu fui nos jogos dele, então tenho uma afinidade com América Mineiro, mas tem Cruzeiro e Atlético na cidade. E todo cruzeirense e atleticano brigam, desde que eu me conheço, né? Brigam, falam, né? Fica cutucando, tanta coisa, soltando foguete quando o outro time perde. Mas quando as pessoas eles, Gates, você é atleticano ou cruzeirense? Quando eu falo que sou americano, acabou a conversa. Oh, como é que está sua mãe? Eles olham para mim com ar de pena. Ai, então tá, muda de assunto. Acho que é eles que ficam envergonhados, né? Mas apesar que ultimamente a América não está ruim, não. Mas tantos e tantos anos, eles sabem, só no fundo lá. Mas eu não deixo essas coisas. Mas tem gente que leva tão a sério assim, essas coisas que eu nem lembro quem ganhou a última campeonato. Acho que Atlético foi ano passado que o Atlético ganhou. Foi 20. depois de 50 anos, foi. O Galo foi Ó, campeão em estive no 70. Brasil. O Galo foi campeão em 71, né? A última. É E o ano que eu depois, fui no Brasil. Eu cheguei aí no ganhou. Brasil em 71. Depois de 50 anos, voltou a ser campeão em 2021. Mas o América Porque devia ser campeão em 1913, mais ou menos, 1914, né? o Guedes, aqui na congregação, nós não temos presbitério, né? Temos os irmãos e os ministérios, né, da congregação. E um dos ministérios era de mulheres, né? No qual eu e uma irmã estava responsável, e tinha o Ministério de Eventos. Helena. E aí a gente tinha que trocar informações e planejamentos e tal. Como as mulheres tinham dificuldade quando ia embora no domingo para casa, ter que chegar, fazer comida e tudo, e às vezes chegava visita e não dava para ela voltar para o prédio da congregação. Então, a gente, conversando com as mulheres, a gente viu uma oportunidade de fazer um almoço congregacional todo mês.
E aí o irmão, que era responsável pelos eventos, ele não queria fazer. Ele falou, não, porque fica muito puxado todo, né, todo último domingo do mês e tal. E aí eu falei com ele e disse o seguinte, falei, tudo bem, não precisa, então, ser uma responsabilidade do seu ministério de eventos. Mas nós, mulheres, vamos ficar no prédio, vamos almoçar juntas, junta a panela, né, que a gente fala. Cada um leva uma coisa, e aí foi assim, no início ele não quis, falou que não ia participar e tal. Aí depois começamos a fazer, foi tão bom, tão maravilhoso esses domingos, que a gente ficava lá e quando dava o horário da reunião das mulheres, os homens iam para outro lugar e aquela coisa tão gostosa, passávamos o dia juntos. Aí veio a pandemia, aí parou, né? E agora, em novembro, nós vamos fazer a agenda do ano que vem e vamos voltar a fazer dessa forma também. Era uma oportunidade das mulheres ficarem no prédio, né, e participar depois. E o número assim foi triplicado, porque antes era tipo 5, 6, 7 mulheres no máximo. Aí passou a ter 25, 26 mulheres, porque já ficavam lá, já estava naquele clima, né, de passar o dia junto. E era muito bom. Então, tem essa coisa assim, né, de relacionamento, como você diz, com a igreja, nesse aspecto de ministérios, né? Um tem um ministério, tem outro, aí tem ligação de retiros e tal, aí a gente fica meio assim, né? Mas foi muito bom. E aí ele acabou ficando com a família, foi ficando, e aí foi muito bom. Glória a Deus por isso, glória a Deus, né? A última coisa eu tenho relacionado, que causa dificuldades nos relacionamentos, né? Além de ser diferença entre homens e mulheres, diferença de temperamentos, diferença de visão, né? Mas às vezes é uma desobediência completa à palavra, né? Porque a palavra diz muito da importância da gente se relacionar bem com as pessoas. A gente vê em 1 Coríntios 6, ele falou, olha, um irmão estava levando o outro irmão na justiça, ele falou, olha, é melhor tomar prejuízo, né? Você pode até ganhar a causa, mas como é que vai ficar seu relacionamento depois com esse irmão, né? Quer dizer, tem hora que, para salvar, eu não estou dizendo todas as situações assim, mas tanto que ele falou que não tinha, será que não tinha ninguém na congregação que podia levar esses problemas para resolver, ao invés de levar para as pessoas do mundo, né? Então, Paulo não está dizendo para não resolver problemas, mas para não criar mal-estar diante do mundo, né, da igreja aqui. Ok, vamos olhar, eu tenho algumas passagens, como eu te falei, tem mais de 100 passagens aqui, mas eu queria só mencionar aqui alguns. Abra sua Bíblia para Filipenses 4, iniciando em verso 4. Filipenses 4, 4. Eu vou ler aqui, Filipenses 4, até no verso 9. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Eu estou lendo a nova versão internacional aqui. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Algumas versões diz a vossa moderação, né? A NVI diz amabilidade. A versão fácil de ler também mostra que todos que vocês são pacientes, bondosos. Nova tradução na linguagem de hoje diz, sejam amáveis com todos. Nova versão diz que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Então, a ideia é que queremos mostrar gentileza, queremos mostrar boa vontade de se relacionar com as pessoas, né? Alguém chegou atrasado, você convidou para almoçar na sua casa. Você falou, nós vamos tentar almoçar meio-dia.
Ela chegou lá 12h20, você vai chegar, eu falei 12h. Que digo, a comida está esfriando. Bom, você falou 12h, sim. E a comida, sim, está esfriando. Mas isso não é da vontade de Deus tratar uma pessoa dessa forma, né? Ela chegou atrasado, a gente não sabe o que aconteceu, às vezes parou para tirar alguém que tinha caído na rua, ou por, né, por vários motivos, mas seja amável com as pessoas. Não, irmão, não tem problema não, né? Deixa eu esquentar a comida aqui de novo e nós vamos comer do mesmo jeito. Ou vida é arte, não é ciência, né? Uma expressão que eu uso muito, as pessoas pedem desculpa, né? Porque é assim, a vida é arte. Você pode fazer um plano, mas na hora de realizar, tem, né? Então, assim, ele diz, sejam amáveis, né? Deixe sua moderação ser conhecido, visto. Agora, também em verso 6, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. A vida é estressante, mas se nós estamos orando, entregando os nossos problemas para Deus, nós não vamos andar num estado de ansiedade. Que se eu estou num estado de ansiedade, adivinha se eu vou ser fácil de lidar comigo? Claro que não. Eu estou estressado, ansioso, estou preocupado com tudo. Aí, qualquer coisa que acontece entre nós, eu não vou ser uma pessoa amável, minha moderação não vai ser clara. Ele diz, verso 7, a razão desse andar no espírito de oração com Deus, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês com Cristo Jesus. Né? Então, a pessoa que esteja passando tempo real com Deus em oração, está andando no Espírito, ela não vai ter o mesmo nível de estresse. Não quer dizer que não vai ter estresse, porque Jesus, no Jardim de Getsemane, tinha tanto estresse que, né, suou como gota de sangue. Assim. A vida é estressante, mas se eu estou andando no Espírito, realmente estou em comunhão com Deus, estou orando sem cessar, eu vou ter uma paz, apesar dos problemas. Não é que eu não vou ter problemas, eu vou ter problemas sim, mas eu vou ter paz dentro dos problemas. E verso 8, complementando a importância de orar, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, assim, isso vai dizer que eu vou ter que parar de assistir um pouquinho de jornal. Assiste só o jornal suficiente para saber o que está acontecendo, mas se não precisa ser perito em o que todo deputado está planejando, fazendo, a vida pessoal, dos crimes de todo, não é assim, da corrupção de todo mundo. Sim, pensa nas coisas lá do alto. Ora a Deus, medite na palavra, o livro de Salmos, né? Esteja em louvor. A música que eu escuto no meu carro, eu escuto só música de louvor no meu carro. Eu estou andando, não vou escutar coisas que vão me trazer para, né, que não são edificantes. E terminando aqui, verso 9, ele diz, põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês, né? Não quer dizer que não vai ter problemas de relacionamento, mas a possibilidade de resolver muita coisa, de ter relacionamentos de outro nível, né? Eu vou te falar assim, é coisa terrível de estar de mal com as pessoas. Deus não quer isso. Isso está colocando nossa vida, nossa salvação em julgamento, assim, em risco, né? Nós estamos correndo risco de perder a salvação, ou seja, não trata bem as pessoas, né? Alguém gostaria de comentar nisso? Ô, Gates, eu tenho uma situação que aconteceu no início do meu casamento, bem no início mesmo, porque nós tínhamos, eu combinei com o Silvio, nós combinamos que nós iríamos convidar os padrinhos, sempre um casal, para nos oferecer um almoço.
lá no segundo mês de casamento, nós começamos a convidar, pelo menos uma vez por mês, um dos padrinhos para almoçar conosco. E eu convidei, então, um padrinho, né, e a madrinha para almoçar conosco. Naquela época, a gente não tinha telefone em casa, era muito raro, né, ter telefone. E eu morava num bairro distante deles. E qual foi a minha surpresa? Era no domingo o almoço. Qual foi a minha surpresa? Que 6 da manhã tocou o interfone na minha casa. 6 da manhã o interfone. Eu pensei, olha, falei com o Silvana, até para testemunho de Jeová está muito cedo. 6 da manhã, né? Aí eu atendi, o irmão se identificou, né? Ô, irmão, aqui é o tal. Aí, isso que você falou de ser amável, eu falei, ô, irmão, o almoço é meio-dia. Eu não aguentei, né? 6 da manhã, alguma coisa. Eu falei, oh, não, mas... Aí eu falei com o Silvano, olha, um irmão, o convidante sobe. Eu fiquei surpreso, né, preocupado. Ele subiu e falou assim... Aí, sobre relacionamentos, e às vezes sobre a maneira de cada um tratar. Ele não pensou que ele era nosso padrinho, ele já era um homem já com quase 20 anos de casamento, e em vez de ele nos aconselhar, ele pelo contrário, ele trouxe um problema para nós. Ele subiu e falou, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não sou hipócrita. Eu briguei com minha esposa essa noite, eu dormi no carro, passei a noite na porta da sua casa aqui, porque eu não queria que a sua esposa, a Silvana, fizesse comida, e eu não ia querer fazer uma hipocrisia, chegar aqui e almoçar com vocês como se estivesse tudo bem, e eu não estou bem com a minha esposa. Aí eu disse para o irmão, então, eu fiz meu primeiro aconselhamento aí, Silvana, né, conjugal, né, com 1 mês de casado. Sentamos, conversamos com o irmão, acalmamos ele e tudo mais. Ele tomou um café, ele elogiou a Silvana. Pô, a gente vê quando ele é meio seu jeitão meio nordestino, a gente vê quando uma mulher é bonita, assim, logo cedo, assim, sem maquiagem, né? Muito bonita e tal, né? Ainda brincou ainda com a gente, já para quebrar o gelo. Então, os relacionamentos, eu fiquei assim, puxa, eu não imaginava que o irmão, o casamento fosse assim de cara, eu tivesse esse impacto, né? Então, são vários causos que nós temos reais, né, que realmente marcam a nossa vida, a nossa experiência no dia a dia. Sim. Que coisa. Ai, ai. Ok, vamos outra passagem. Mais alguém quer falar antes de a gente passar para outra passagem aqui? Ok. É só porque você falou aí justamente da pessoa chegar atrasada, e eu me lembro bem no dia da sua despedida, quando você ia para os Estados Unidos, a gente fez aquele jantar, o Maurício e a Marlene, eles chegaram quase 1 hora depois, e eu que fui recebê-los. Então eu cheguei e falei assim, gente, não tem mais comida, não. Aí a Marlene ficou toda sem graça e tal. Eu estava brincando, não era tal, né? Mas eu falei assim, tem mais comida não. Aí, que horas foi o convidado mesmo? Aí ela ficou meio sem graça e tal. Então, depois eu deixei eles entrar e a gente foi conversando. E aí eles explicaram que tiveram que passar no hospital antes para ver uma pessoa, como você citou, de situações diferentes aí. E assim, mas na hora que você foi falando, a primeira coisa que eu lembrei foi do acontecimento. Eu falei a título de brincadeira, lógico, mas ela ficou constrangida. Depois a gente conversando, foi chegar que realmente existia um motivo para aquele atraso. Então, assim, acontece Sim. muitas vezes. A gente não ter o panorama completo e tomar uma decisão. Isso a gente faz em quase tudo, né? Mas é só isso. Waldogênio, no caso, eu morei no Brasil quase 33 anos, nunca vi faltar comida em casa de brasileiro. O povo sempre faz uma comida para a vizinhança toda. Assim, Marielza, mas você também, eu acho que a última pessoa eu esperar que faltava comida é você. Você faz tanto para agradar as pessoas, né? Você é joia, né? Muito hospitaleiro, muito. Para quem não sabe, a gente já teve restaurantes, né? Assim, buffet, coisa assim, de primeiro mesmo, né? Ok, vamos o tempo está pouco aqui, deixa eu ver o passagem aqui. Vamos Romanos 15, versos 5 e 7 aqui. Romanos 15, versos 5 e 7. Alguém lê para mim? Romanos 15, 5 a 7.
Se achar, pode ler. É 5 e 7. Isso. Para que concordemos e a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai do nosso... Ah, não, eu comecei no 6, desculpa. Ora, ó Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemos e a uma voz do Senhor Jesus Cristo. E 7 também. O 7 também. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ok. Essa palavra acolher, na Nova Versão Internacional diz aceitar, né? Acolher, aceitar. Mas Deus que nos dá essa capacidade de estarmos unidos, apesar das diferenças de opiniões, de temperamento, de sexo, de tudo, de fé, de visão política, tudo. Nós não precisamos de ser pessoas desagradáveis por ser diferentes, né? É falta de boa vontade, é falta de obedecer a palavra, né? Deus quer que... Ele está muito mais preocupado com a nossa união do que cor que nós vamos pintar o prédio da igreja, né? Uns acham, não, mas o azul claro seria mais bonito, vai ser mais atrativo para as pessoas do mundo. Não, branco, porque significa pureza e tudo, então, não, aí começa... Não, Deus está mais preocupado com a forma que nós lidamos uns com os outros do que, às vezes, que nós chegamos a concluir, decidir, né? Seja no seu casamento, com seus filhos. Deus está exigindo de nós que nós tenhamos união, amor. O livro de 1 Coríntios bate muito forte nessa tecla. E ele diz que, né, começando, ele tinha ouvido falar sobre as divisões, uns estavam dizendo que estava seguindo Paulo, outros Pedro, outros Apolo. Ele diz, não, nós temos que seguir a Cristo, né? Esse negócio de fazer facções na igreja ou no mundo. Não, Jesus é o nosso mestre, nós temos que ser unidos, né? Então, ele bateu muito nessa tecla da união, e Cristo orou por isso, né? Em Romanos 17, na sua última... Romanos não, João 17, né? Na noite lá antes de ser crucificado, ele, né, orou pela união dos seus seguidores, para o mundo saber que ele é Deus, né? Ok, alguém lê para mim aqui, Efésios capítulo 4, verso de 1 a 3. Efésios capítulo 4, de 1 a 3. Se achar, pode ler. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, é um mandamento de Deus para a gente andar unidos, em paz uns com os outros, esforçar. Isso é um mandamento tão importante quanto arrepender e cada um de vós seja batizado, né? De fazer a ceia todos os domingos. Isso é de suma importância, a forma que a gente lida com as pessoas, né? Não podemos ser briguentos, né, murmurando, criticando, julgando os outros, devorando uns aos outros, né? Aqui, em Efésios capítulo 4 ainda, agora, Damares, lê verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? Nós vamos pisar no pé um dos outros, não tem como não, seja seu marido, seja sua esposa, seus filhos, seus pais, seu vizinho, os irmãos na igreja, perdoa. Mesmo que eles não pedem perdão, mesmo que eles não merecem perdão, eu vou perdoar. Como Jesus na cruz lá, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo.
né, assim, é o exemplo. O Estevão também estava sendo pedrejado, morto e tudo, e ele estava igual a Jesus. Não, perdoa-os, Pai, né? Damares? Hoje eu tive uma situação na sala de aula que uma aluna passou a mão no corpo da outra e foi um reboliço, né? E a aluna que a outra passou a mão nela ficou indignada. Eu chamei, conversei, falei sobre o respeito ao corpo de cada um, né? Que não podia, que tal. E a menina pediu desculpas, mas a que foi bulinada não queria desculpar de jeito nenhum. Então, ali tem muitos evangélicos, né? Então, eu falei sobre a oração do Pai Nosso, né? Que Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que ela não queria perdoar de jeito nenhum. Então, eu tive que ficar falando com ela, né? E falei sobre isso, a necessidade de perdoar, porque todos nós erramos. Falei, se você não quer perdoar ela agora, mas você também vai errar, você também erra, todo mundo erra, né? Então, nós temos que nos perdoar. Eu sei que, graças a Deus, no final, deu tudo certo, e teve o chororô lá, e pediram desculpas, e deu o perdão, né? Então, a escola é laica, mas eu sempre estou enfiando Jesus no meio ali. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ok, Mas, enquanto eu posso, eu glória a Deus. Amém. Amém. Gente, eu queria agradecer vocês, né, pela sua paciência comigo, e pela sua participação aqui. Eu sei que todo mundo trabalhou muito hoje, está cansado, está tarde, mas obrigado, e que Deus abençoe vocês, e que vocês possam ter bons relacionamentos, seja com quem for um estranho ou no supermercado, esbarrou você, ou seu vizinho, sua esposa, ou seus filhos, quem for, mas que Deus abençoe cada um de vocês, e que nós possamos ser luz, sal, e que Deus nos dê esse espírito, né, de bons relacionamentos, né, que a gente possa não deixar o diabo vencer em nossas vidas, que nós possamos ser discípulos mesmo de Cristo, né? Vamos terminar com a oração? Obrigado, nosso Deus, pela sua graça, Pai, pela sua misericórdia, Pai, pelo sangue de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz para nós. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, pela sua igreja, pelos estes seus filhos, nossos irmãos, Pai, que têm esforçado para crescer na fé, para andar realmente como Cristo andou, para glorificar seu nome, Pai. Que o Senhor nos perdoe de todos os pecados, são muitos. Ajuda-nos, Pai, de odiar o mal e amar somente o bem. Nos dê, Pai, muita paciência, muito entendimento, muita sabedoria, para que possamos relacionar bem, para te glorificar, Pai. Que o mundo possa ver que Cristo faz uma diferença verdadeira em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. 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 Gates, Amém. nós queremos agradecer muito você, né, pelo tempo, pela dedicação, pelas instruções, muito importantes, muito válidas, instrutivas e, com certeza, um aprendizado que eu já tenho algumas instruções de aprendizado da sua vida, da vida da Rebeca, de anos, né? Uma coisa que eu não falei para vocês no início do curso, mas é bom salientar, uma das pessoas, não só o Gates, mas a Rebeca, sempre uma das coisas que mais me chama a atenção no Gates é a capacidade dele em ouvir, ele e a Rebeca. Eles têm um dom que é maravilhoso. Eles conseguem fazer com que qualquer pessoa se sinta especial. Isso é raríssimo. Eu já tentei ficar perto, aproximar, mas está longe de mim isso. Então, é um presente que Deus deu a eles e que eles conseguiram desenvolver ao longo dos anos. Pessoas que
da minha família, pessoas que não são membros da igreja, quando eu encontro elas, sempre perguntam pelo Gates. É impressionante, né? Tem bons comentários. É isso que faz a diferença. Então, quando nós escolhemos esse tema, pensamos realmente, e o Gates falou sobre isso, falei, olha, o Gates, vai ser muito bom, né? Então, ele faz muito bem isso, que é a prática de vida dele e da Rebeca, né? E a gente encontra isso nos filhos dele também, é impressionante como eles conseguiram passar o bastão, né, para as famílias, para os nora e genro deles, que é benção. Então, Gates, muito obrigado. Você tem sido inspiração para todos nós, você e Rebeca. Deus abençoe sua vida, a vida da Rebeca, de toda a sua família, que Deus promova realmente a qualidade que a sua sogra precisa nesse tempo agora, né? Que a Rebeca também, vocês possam estar, como sempre, descansando, confiando e saboreando e celebrando tudo em Cristo Jesus, membros ativos, né? Da comunhão da Amém. Igreja do Senhor. Então, muito obrigado, viu, Gates, pelo tempo, pela sua dedicação, e obrigado a cada um dos alunos e alunas que, mais uma vez, tiveram, nos encorajaram participando. Deus seja louvado. Se alguém quiser fazer algum comentário, e em seguida nós vamos colocar uma vírgula aqui no curso. Eu gostaria de agradecer novamente pela presença do Gates e dizer que em muitos momentos, né, para quem não conhece, em muitos momentos da minha juventude, o Gates foi para mim uma escola, uma tábua de salvação, porque nos momentos que eu achava que eu era pior, o Gates chegava para mim e falava assim, não, eu também já fui assim. Eu falei, então há esperança. Então, realmente, é muito bom estar com pessoas boas e confraternizar, como a Elione falou ali, almoçar com as pessoas que você ama, com calma, sem pressa e tal. Então, assim, isso que me motivava cada vez que eu ia fazer uma festa, um evento para pessoas, para mais pessoas, era justamente isso, ou seja, que a gente pudesse estar lá confraternizando, gozando das bênçãos de Deus e felizes por estarmos juntos. Então, sim, Gates participou muito disso na minha vida e obrigado. Meu Deus abençoe. irmão, muito obrigada. Foram momentos muito edificantes. Foi maravilhoso participar aqui com vocês. Obrigado por compartilhar conosco essa sabedoria que Deus tem lhe dado e tem lhe usado, você e a sua esposa, né? Muito bom estar aqui com vocês, participando. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Glória. Para mim também foi uma alegria, um prazer enorme, de mesmo cansada, mesmo, né, com outras coisas para fazer, estar nesses momentos aqui, porque é sempre um ganho muito grande para a nossa vida, né, para o nosso relacionamento com as pessoas, com Deus. E para mim foi uma alegria conhecer o professor Gates e saber que ainda está aí na instrução com os demais aí, com os novos convertidos, com os casais. Maravilhoso. Muito feliz de ver irmãos nos ajudando e ainda na caminhada, né? Não pode parar nunca, né? Só quando morrer mesmo. Muito obrigada, irmão. Amém. Marcos também, todo Glória a mundo Deus. aqui. Glória a Deus. Sim. Agradeço Ó, gente, também. então, uma boa noite para vocês. Boa Deus noite, abençoe. agradeço Tá? as instruções. Tchau, tchau. Vamos levar para nossa Amo vida. vocês, viu? Amo vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Graça e paz.